Bom dia a todos. Sou o Jussan Fernandes da Silva, discente, da pós-graduação em Redes e Computação Distribuída, ofertada pelo Instituto Federal de Mato Grosso em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Estou gravando este vídeo com o objetivo de obter nota parcial da disciplina de Redes de Computadores, ministrada pelo docente Giuliano Robledo Zucoloto Moreira, que tem como tema Introdução à Administração e Gerência de Redes. Este tópico será trabalhado com base em 3 capítulos do livro Gerência de Rede de Computadores, da Escola Superior de Redes. O capítulo inicial é Introdução à Gerência de Redes. Vamos então explanar sobre esse capítulo. Capítulo 1. Introdução à Gerência de Redes. Gerenciamento. O que seria gerenciamento? Gerenciamento significa ter o controle, e poder agir em função de informações coletadas que mostram situações determinadas. Isso seria o gerenciamento, você agir e controlar. Com base em informações já coletadas. O que costumamos chamar na área de redes de baseline, base de linha de referência. Atividades comuns de gerenciamento é o monitoramento e o controle. Para o gerenciamento das redes de computadores, uma alternativa é usar a própria infraestrutura existente para alcançar os elementos ou pontos definidos da rede, na busca de informações e no disparo de ações sobre esses equipamentos, testes ou comandos de reconfiguração. Então, o gerenciamento de redes nada mais é do que você ter o pleno controle e domínio de toda a rede, conhecer bem a topologia, realizar backups automáticos, você gravar históricos em gráficos, armazenar os logs, sincronizar os relógios. Tudo isso são ações pertinentes a um bom gerenciamento de redes. E são 4 os pilares da gerência de redes: a gerência de configuração, de contabilização, de desempenho e de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Gerência de configuração. Gerência de configuração, ela atua na configuração dos dispositivos da rede, controla o comportamento da rede, e através do processo de descobrimento e configuração dos dispositivos críticos, que asseguram o funcionamento do backbone de todos os demais equipamentos ligados. Nesse sentido, a organização dessa função de gerenciamento deve permitir rápido acesso às informações de configurações que devem ser mantidas continuamente atualizadas. Isso implica um conjunto de fases ou etapas para o estabelecimento e continuidade do gerenciamento de configuração. Então nada mais é do que você sempre estar gravando toda a configuração da rede para que qualquer alteração que ocorra você possa voltar no histórico, na linha de referência e fazer as atualizações, a automatização necessária. Isso seria o gerenciamento de configuração. Trabalhando com essa base de referência, você pode identificar comportamentos anômalos e trabalhar numa reação, numa linha de reação. O fornecimento de relatórios periódicos de configuração, o inventário da rede, tudo isso são alternativas, são técnicas utilizadas na gerência de configuração. E a gerência de contabilização? O que seria a gerência de contabilização? Seria o processo utilizado para medir parâmetros da rede, para efeitos de contabilidade e compensação. Ela trabalha mais com a medição, e essa medição ela é utilizada tanto para contabilidade quanto para compensação futuras, conforme a necessidade de atuação do gerenciador. Gerência de desempenho. A gerência de desempenho ela controla o comportamento dos recursos da rede, ela avalia as atividades de comunicação oferecidas na rede, ela monitora a operação diária da rede, ela registra dados de operação. Tudo isso facilita a atuação do gerenciador, do gerente de redes, melhor dizendo. Todas essas funções da gerência de desempenho.
E ela tem, podemos dizer que a gerência de desempenho ela tem dois caráteres, né? O caráter reativo e o caráter proativo, né? O reativo, né, quando o desempenho se torna inaceitável, né? Ou o valor medido está a seguir do limite, né? O dispositivo gerenciado ele reage, né, enviando um alerta para o sistema de gerenciamento. E o outro caráter é o proativo, né? Na gerência de desempenho proativa, né, uma simulação é usada, né, para projetar um modo como o crescimento da rede afetará as métricas de desempenho. Você simula, né, o crescimento da rede e ali, a partir daquela simulação você tem uma noção, né, de como as medidas serão afetadas, né, com esse crescimento da rede. A gerência de segurança, que é o próximo tópico, ela tem como meta, né, controlar o acesso a recursos da rede, prevenir sabotagem intencional ou não e acesso não autorizado às informações sensíveis. Ela auxilia, né, gerentes na criação de um ambiente de rede seguro. São critérios e ações que são realizadas de modo a manter a rede segura. Podemos ressaltar, né, características dessa atuação funcional da gerência de segurança, como cuidar dos mecanismos e procedimentos de proteção, criar e apagar e controlar os serviços e mecanismos de segurança, tratar da distribuição da informação relacionada com segurança e seus eventos, manter registros de eventos relativos à segurança, suportar e garantir a política de segurança adotada pela rede. Então, esses 6 itens aqui explicam de forma introdutória e objetiva o capítulo 1, que é a introdução à gerência de redes. Vamos avançar então para o nosso capítulo 2, que tem como tema ferramentas de inspeção e monitoração da rede. Todas aquelas ações ali realizadas, né, na introdução à gerência de redes, elas necessitam, né, de ferramentas, né, ferramentas que auxiliam o gerente, auxiliam o operador no gerenciamento da rede, no bom gerenciamento da rede. Logo, qual que é o objetivo dessas ferramentas de inspeção e monitoração? O objetivo principal dela é identificar problemas na rede. Logo, essa identificação, a partir dessa identificação, o operador, o gerenciador, ele pode atuar. Que esses problemas, né, eles ocorrem por alguns sintomas que são percebidos e analisados, né? Esses sintomas eles são analisados por um diagnóstico de causa. A partir dessa identificação, dessa análise, você terá uma linha de atuação, né? Que nada mais é que o processo de resolução dos problemas. A partir da identificação, você define, né, são etapas, vamos dizer como etapa, vamos trabalhar com as etapas, né, da resolução de problemas. Você define o problema compondo um quadro descritivo em que todos os sintomas estão relacionados. Posteriormente, você identifica, né, os possíveis problemas que possam ocasionar aqueles sintomas e, consequentemente, busca evidências sobre a ocorrência de cada um desses possíveis problemas, iniciando pelos mais usuais. Este processo de resolução de problemas segue essas 3 etapas e, certamente, seguindo elas à risca, você conseguirá resolver o referido problema. Podemos, então, dizer que esses 2 tópicos aí, eles identificam e resolvem os problemas, mas são necessários a utilização de ferramentas de monitoração, né? De inspeção, na verdade. De inspeção e monitoração, dessas 2 linhas, não somente de inspeção. E no mercado existem diversas, né, ferramentas de inspeção e monitoração. E elas trabalham em 2 níveis. Elas trabalham analisando com análise física, né, como as que são chamadas de cable scanners. Elas auxiliam nas condições de transferência de dados da rede, permitem verificação de existência de atenuação ou mesmo rompimento no meio de transmissão, metálico ou óptico. Elas trabalham ali na linha física mesmo. E existem as ferramentas de monitoração e inspeção que trabalham na linha lógica, né, na análise de protocolos, capazes de capturar, registrar, analisar e reconhecer determinados padrões de troca de mensagens, de protocolos mais comuns nas redes, tanto nas camadas de enlace quanto nas de transporte e na de aplicação. Existem, como já foi dito, né, diversos tipos de ferramentas. Podemos destacar aqui
Wireshark, que é um programa que captura e analisa, né, o tráfego da rede, permitindo diversas formas de organização ou apresentação do que foi capturado. Ele tem maneiras diversas de apresentar, né, os dados coletados na rede. Essas funcionalidades são parecidas com alguns programas similares no mercado, que tem interface gráfica, informações amplas e variedade de filtros, né, que tudo isso são características que auxiliam, né, o usuário na análise das informações do software. Então, e com isso, acredito que finalizamos o capítulo 2, então podemos avançar para o nosso terceiro e último capítulo, que vai tratar agora em si de ferramentas de software livres, né, que são capazes de auxiliar, né, no bom gerenciamento da rede, né, naquelas 4 linhas que trabalhamos. O capítulo 3, né, que tem como tema aplicações e plataformas em gerência de software livre. Na verdade é o capítulo 6, né, o terceiro capítulo da nossa apresentação, mas no livro de gerência de computadores da Escola Superior de Redes ele é o capítulo 6. Como citamos, né, anteriormente, né, gerência de falhas, né. O objetivo do gerenciamento de falhas é reconhecer, isolar, corrigir e registrar as falhas, né, que ocorrem em uma rede. Logo, tem então trabalha em 4 tópicos, né? Detecção das falhas, a notificação. Detecção, ele identificar, né, que ocorreu uma falha. Posteriormente, ele notificar, né, o gerenciador da rede, o gestor da rede. Consequentemente, ver a tendência, né, identificar o desvio da função. Baseado na linha de referência, ele vai ver, né, a partir dos dados já coletados, qual a tendência dessa falha, onde que ocorreu o desvio, né, dessa função. E vai registrar também. Esse registro ele serve para futuras auditorias, para contabilidade também, quantas falhas que ocorreram em um determinado período. E as informações registradas elas são importantíssimas, pois posteriormente você pode trabalhar, né, com a linha de referência dessa rede. E exemplos de softwares livres para esse tipo de gerência de falhas, temos o CACT, o Eterape, FProbe. Todos esses são softwares livres disponíveis, né, e gratuitos na internet. Vamos partir para o grande tópico inicial aqui, que é a gerência de configuração, responsável, né, pelo registro e manutenção da configuração dos dispositivos e serviços de uma rede, como citamos, né, no capítulo 1. E vamos trabalhar com os componentes, né, dessa gerência de configuração. O primeiro componente é o coletor, né, que ele reúne as configurações dos dispositivos monitorados. Depois tem o depósito, que é o local, né, onde são armazenados, né, as configurações dos dispositivos para manter segurança na gerência da configuração. Temos também um outro componente que é a trilha, que ela monitora e relata alterações nas configurações. E a automatização, que é um grande componente que faz alterações nos dispositivos sem a necessidade dos usuários estar interferindo ali na rede. Os próprios softwares eles já automatizam e fazem alterações conforme a necessidade da rede. Exemplo de softwares de gerência de configuração temos o Netcanner, OCS Inventory, WebMin e diversos outros. Esses softwares podemos destacar que eles devem ser utilizados conforme a necessidade de cada rede, conforme o tamanho, conforme a topologia, conforme os critérios, né, do gestor. O gestor tem que pesquisar e analisar o software mais adequado, né, à sua rede. Temos a gerência de contabilidade, que é o nosso segundo grande tópico, que é responsável, né, por coletar estatísticas e usá-las para definir ou auditar cotas de utilização, medir ou regular o uso de um serviço ou dispositivo. Componentes desse grande tópico é o gerenciamento de contas, senhas e permissões. Ou seja, gerenciar todas as contas e senhas e permissões dos serviços de uma rede. Sistemas de logs de auditorias,
A exemplo de sistema de logs de auditorias, podemos contar com o software Event Viewer. O outro grande componente é a execução de cópias de segurança de dados críticos, que temos como softwares livres o Bacula ou Amanda. Então, esses três componentes aí, eles finalizam a gerência de contabilidade. Vamos então avançar para o terceiro item, que é a gerência de desempenho. O que a gerência de desempenho faz? Ela é responsável, né, pela medição e disponibilização das informações sobre aspectos de desempenho dos serviços de uma rede. Ela tem como componentes de atuação a coleta de dados, né, que é o armazenamento para posterior recuperação, a visualização, ou seja, ela transforma dados em imagem, né, para uma melhor compreensão do gestor do operador da rede. Análise das tendências. Monitora, né, dados para reconhecer padrões. Esse componente de análise de tendências aí, ele justamente faz isso, é o monitoramento, né, e o reconhecimento de padrões. A sumarização é nada mais do que a consolidação dos dados e informações sobre os dispositivos e serviços. Exemplos de softwares livres para a gerência de desempenho, temos o CACT, o Wireshark, o IPERF. Vamos avançar agora para o nosso último tópico, né, que é a gerência de segurança. Já falamos no capítulo 1, vamos retomar aqui e vamos falar sobre softwares livres que auxiliam, né, os gestores. Ela é responsável, né, por restringir acesso à rede e impedir o uso incorreto, né, por parte de alguns usuários. Ela tem como componente políticas e procedimentos. O segundo componente, sistemas de varredura de vulnerabilidade, segurança física. Outro componente é o firewall. Um dos últimos componentes são os antivírus, trojans e proteção contra códigos do tipo malware. Temos como exemplo desse tipo desse tópico, gerência de segurança, exemplo de softwares livres é o Backtrack, o Nmap e o Snort. Com isso finalizamos, né, nossa apresentação. Desejamos um bom dia aos que estejam assistindo.